Saudações esmeraldinas. Nada agradáveis, naturalmente. O Goiás conseguiu perder para um time que não vencia um jogo desde fevereiro. Nós estamos em julho. O time do Curitiba venceu o último jogo em fevereiro, jogando contra o Humaitá na primeira fase da Copa do Brasil. Hoje, graças à sua fama de Viagra Verde, né, Goiás? O Coxa tá feliz e mandando piadinha pelo Twitter, falando que não sabe se o goiano engasgou com piqui ou com manga. É isso aí. É desse jeito, é isso o futebol e a gente tem que aceitar calado porque o Goiás realmente não fez sua parte mais uma vez. Tadeu, o último esteio da confiança da torcida esmeraldina, falhou fragorosamente e além de tudo, né, e o pior de tudo para mim, a vergonha do VAR, que só tem uma coisa que pode salvar o VAR naquele lance, que eu quero ouvir o áudio depois desse lance do segundo tempo, quando estava 2-1 placar, e o empate seria o motivo, o estopim para a gente virar aquele jogo, porque faltava ainda 20 minutos, né? Vamos falar sobre isso depois aí de você dar uma curtida nesse vídeo, uma curtida prévia, já para agradar aqui este que vos fala, Helder Dias. Esse é o canal Verde 33 e estamos aqui para falar do Goiás, quase sempre tentando ter um raciocínio lógico, falar coisas coerentes, mas é difícil numa situação dessa não se deixar contaminar pela indignação com que a gente vê em campo, né? Mas aí, faça sua inscrição se não for inscrito nesse canal, para você continuar recebendo esse conteúdo, os desabafos de vez em quando, para a gente compartilhar aqui nos comentários também os pontos de vista diversos, né? Torcedor do Curitiba também deve aparecer aqui, pode zoar, pode ficar tranquilo, desde que faça com respeito, né? Tá tudo tranquilo. Obrigado aí aos mais de 950 inscritos aqui no canal já. E sigamos, estamos aí para analisar mais essa derrota do Goiás, mais uma derrota em casa, terceira derrota do Goiás em casa. Com certeza é um dos times que tem um dos piores mandos de campo nessa série A, porque perder 3 vezes em casa é muito, né? E o Goiás hoje começou um jogo que parecia ser que ia se movimentar mais para o lado do segundo tempo. O Tadeu falhou, aquelas falhas que não dá para entender o que ele quis fazer, né? Uma bola que ele não precisava nunca ter saído. O Aleph Manga ia ter ali o combate da zaga do Goiás, apesar da velocidade dele. Eu creio que a zaga conseguiria atrapalhar o intuito dele chegar rapidamente ao gol. E o Tadeu fez tudo errado, facilitou a vida do Aleph Manga, mais uma vez marcando contra o Goiás, assim como fez no jogo de estreia do ano passado, agora novamente contra seu ex-clube. Aquela história de lei do ex, né? Eu acredito muito, porque a lei do ex é até meio óbvia, porque se pegar qualquer time do Brasil e o outro time que vai jogar, vai ter pelo menos um jogador de um dos times que já atuou pelo outro, né? É muito difícil isso não acontecer. Mas parece que tem uma certa coincidência aí ultimamente com o que vem acontecendo com o Goiás, né? Já teve lei do ex no jogo passado, né? Pelo Brasileiro, no Bragantino, o Eduardo Sacha fez o gol, o primeiro gol da partida, e agora o Aleph Manga também, 2 ex-jogadores do Goiás. Bom, o que eu vou falar do Tadeu? No final do jogo não, acho que no intervalo da partida, né? Não sei se no intervalo, no fim do jogo, foi no fim, acho que no fim do jogo, ele se desculpou, disse que assumiu a responsabilidade pelo resultado e fez muito bem, porque realmente grande parte do insucesso do Goiás nesse jogo se deve a ele. Eu não vou de forma alguma aqui falar que isso acontece. Não, um goleiro com a experiência do Tadeu não pode se dar o luxo de sair tão estabanado daquele jeito para uma jogada com aquele contexto, né? Então, realmente falhou, assumiu que falhou, que é o certo, é o que ele devia fazer, mas não pode isso acontecer de novo. Ele tem que estar mais atento na partida, ele tem que estar mais consciente do que pode acontecer, porque isso depõe contra muito de crédito que ele tem dentro do Goiás, principalmente porque, como eu disse aqui, ele é o último esteio da confiança do torcedor esmeraldino num time em que todos os setores estão bagunçados. Então
o torcedor confia no Tadeu para pelo menos ali, se passar por todos, pelo menos parar nele a maioria das bolas, né? Não é à toa que ele faz tantas defesas, porque o time do Goiás é muito vulnerável, né? Mas enfim, ninguém está pedindo saída, pelo menos eu não vi ninguém pedindo, né? Até no Twitter tava essa discussão sobre o Tadeu, gente falando que gente, isso que dá, ficar idoso, mas eu não vi ninguém falando para tirar o Tadeu e colocar outro. Até porque a gente sabe que o Tadeu é sim um goleiro, na maioria do tempo, muito eficiente, tem feito seu nome, não é à toa que é titular há tanto tempo do Goiás. Exposto, vamos para outra parte polêmica do jogo, que foi o pênalti não marcado, e só tem uma razão para não ter sido marcado esse pênalti, pela arbitragem que esperou o VAR comentar para ver se chamava ou não, e o VAR não chamou o juiz para ver o lance, né? Pelo menos foi o que aparentou ali, que eles estavam conferindo o lance, o juiz pediu para esperar, o árbitro pediu, mas não chamaram ele para a cabine. Por quê? Olha, o lance foi muito claro, a bola bate no braço do Jefferson muito claramente, o zagueiro do Curitiba, na frente do Apodi. E todos os jogadores do Goiás reclamam, que estão ali perto, reclamam ao mesmo tempo. Então alguma coisa aconteceu sério, e você vê o lance por 2 ou 3 ângulos diferentes e realmente a bola bate. Até o narrador do Sport TV, do Premier, fala: olha, cada imagem fica mais complicada a situação do zagueiro Curitiba, realmente. E logo depois o juiz manda seguir o lance. Só tem uma explicação para que a gente não comece a pensar coisas erradas aí da CBF. E eu não sei, talvez tenha no áudio isso, né? Que tenham traçado as linhas daquela jogada e que no lançamento, na origem do passe, o Apodi estivesse impedido, porque a bola era para ele e, estando impedido, a mão no jogador adversário, tanto faz, ele estaria em posição irregular, poderia ser aí, então, a jogada paralisada ali. Só tem essa justificativa e não sei se tem algum ângulo que isso fica conclusivo. Se o VAR tinha esse lance, a gente vai saber talvez nos áudios aí, né? Talvez eles tenham traçado essas linhas e não mostrado para a transmissão. Ninguém falou até agora, pelo menos estou gravando isso na madrugada de terça-feira. E a única explicação para a gente não acreditar naquela máxima de que o VAR é um instrumento usado hoje politicamente para favorecer certos times em detrimento de outros ou em detrimento de certas circunstâncias. Está aí o Corinthians a ponto de entrar na zona de rebaixamento e o Goiás a ponto de sair, ultrapassando o Corinthians, e o resultado desfavoreceu o Goiás, favoreceu o Corinthians, que respirou fora da zona de rebaixamento, diminuiu a pressão sobre o Vanderlei Luxemburgo, que já admitiu que está complicado, e o Corinthians fora da zona é uma coisa, dentro da zona a pressão ia ser totalmente diferente, a coisa ia ficar feia lá pro lado do Parque São Jorge. E do Goiás, o que eu posso falar do restante? Que não tem culpa nenhuma o Armando Evangelista, apesar de ter escalado o William Oliveira no lugar do Morelli, apesar de ter optado aí por Alisson começando a partida. Mas olha, a gente pode até falar, realmente o Morelli é muito mais jogador do que o William Oliveira. Mas, gente, o Goiás do jeito que tá, não tem muita solução. Com esse time, vai demorar muito para arrumar, assim, para alguém que venha de fora. E olha que era um time que tinha um 11 que, para jogar o que estava jogando, estava formatado já ali com o Emerson Ávila, né? Tava conseguindo fazer boas partidas, apesar de não vir os resultados. Agora não, agora estamos começando o trabalho do zero, sem tempo para treinar, e aí vai ter que ser aos poucos. Não tem tempo no calendário que o Goiás fala: não, pare, vamos descer do ônibus, vamos fazer um treinamento aqui, vamos ficar aqui 2 semanas e vamos voltar para o ônibus e continuar a viagem. Não, o campeonato está seguindo adiante, e o Goiás que dê conta aí de trocar o pneu com o carro andando, não tem outra solução. E a gente vai ter que ter paciência nesse sentido e torcer, por exemplo, Santos no domingo, para que dessa vez não aconteça a viagragem, né? A torcida do Goiás é duas coisas, né? Sabe que vai ter complicação quando pega um time que está precisando demais do resultado,
e a nossa capacidade de lidar com isso e sobreviver como torcedor diante do que vai acontecer, né? Porque, infelizmente, é uma cena que o Goiás carrega, a de recuperar adversários improváveis, né? Esse caso do Curitiba foi realmente assim, era tudo que o Curitiba precisava para chegar outro treinador e dar outro ânimo. O Goiás conseguiu aí ressuscitar um time que era zumbi, né? Agora o Curitiba volta a ter alguma esperança. É longe ainda o caminho do Curitiba até chegar fora da zona de rebaixamento. O do Goiás estava pertinho, era só ganhar o jogo. Ganhava o jogo, pulava 3 adversários, deixava para trás Santos, Corinthians, Bahia. Olha só que conforto não ia ser, mas não deu, porque o time do Goiás hoje, como eu disse no vídeo passado, depois do jogo contra o Santa Fé, o Goiás tem um dos piores futebols, um dos piores jogos, um dos piores desempenhos de futebol nesta Série A. Se não for o pior, eu acho que o Goiás disputa ali com o próprio Curitiba e com o Santos. O América, para mim, é um time melhor. O Bahia, o Corinthians, todos eles têm algo a mais. O Santos, até o Vasco tem também, né? O Vasco também tá ruim pra caramba. Então vamos colocar esses 4 aí. Hoje, para mim, os 4 piores times do Campeonato Brasileiro. O Goiás está lá entre eles. E o Tadeu ainda colaborou. E a arbitragem também, se tudo confirmar, se realmente não teve impedimento ali no lance, também ajudou. E é muito triste a gente pensar que esse resultado pode ter sido mexido ali, né? E é complicado, porque é o que eu falo, a questão do CEP nessa hora importa muito, né? É difícil lutar contra isso também. Mas enfim, o Goiás, principalmente no primeiro tempo, patético em campo. Segundo tempo melhorou um pouco. Tem alguns jogadores esforçados, a gente vê que tem algum comprometimento compromisso com o jogo, mas a maioria está desanimada, não sabe o que fazer ainda exatamente, ainda não deu para ver o time se encaixar do jeito que deve ser, não tem velocidade que precisa para esse esquema do Armando Evangelista, tem uma série de coisas. Vamos ver se as contratações ajudam a salvar, mas até lá o Goiás tem que ganhar ponto. E contra o Santos, olha, longe de casa, o Santos pressionado também, é uma chance do Goiás jogar a pressão pro outro lado, quem sabe, né? Mas aí, ó, ataque, tem que fazer gol, né? Não dá, né? Saudades aí do Aleph Manga jogando pelo Goiás. Saudades aí do Pedro Raul. Saudades do Fernandão, que tá fazendo gol pelo Tombense. Fez 2 contra a Chapecoense na sexta-feira. Deu saudade, eu vi o jogo. E olha, ele nesse time é titular absoluto. Nicolas, cadê você? Pedro Raul, enfim. Deixa aí seu comentário e vamos seguindo. Se puder, se inscreva no canal se não for inscrito, ok? Boa terça para todo mundo e sigamos.